Wagner Petrini. É declaração. Isso. Em declaração de líder, o presidente vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Uma vez eu era da turma dos incendiários aqui, né? Agora, essa legislatura, eu estou na turma dos bombeiros, dos pacificadores. Mas é isso. Mas eu não deixo de ter contundência naquilo que eu acredito e se é para ser crítico, a gente vai e assume posturas. Vamos tentar dividir o tempo em 3 coisas, mas também não posso me furtar desse debate. Me permitam aqui a fala, eu até fiz a minha manifestação num minuto ali, em solidariedade ao vereador Bizi. Só peço a atenção dos colegas. E o vereador Bizi, que é um homem negro, assume, né, vereador dessa cidade do Republicanos, que é um partido de direita. E eu tenho esse respeito, porque independente de sermos de direita ou de esquerda, o racismo vai nos assalar. Inclusive para alguns homens ou mulheres negras que dizem que o racismo não existe. A pessoa pode negar o racismo, mas ela vai sofrer racismo. Bem como as mulheres. Tem mulheres que, por uma compreensão ideológica, dizem que o machismo não existe. Mas se ela sair com decote ou com vestido curto, aqui, nessa Câmara de Vereadores, inclusive, ela vai saber que o machismo existe e como ele ataca. Nas falas, o fato de ter menos vereadoras aqui eleitas, considerando que a maioria da população caxiense é mulher. A questão da negritude, nós somos minoria da população caxiense, 12%, 13%. Mas o racismo segue assolando. Depois de mais de 100 anos, a Câmara de Vereadores teve um vereador negro, que foi o vereador Edson da Rosa, que não é do meu partido. E o vereador Edson, que tem uma compreensão um pouco diferente sobre esse tema, mas nós unimos na luta do combate do racismo. E ele, já conversamos muitas vezes, e ele fala dos exemplos todos que ele passou, que eu passei, que a vereadora Estela passou, o vereador Bizi. Então, acho que a primeira coisa é essa. E eu aqui, só no sentido de tentar trazer luz ao tema, e eu me ferve o sangue quando a gente passa por essa situação. Eu disse recentemente, para deixar nos anais aqui, recentemente eu estava com uma vereadora dessa casa, fui representando essa casa, a vereadora Edson, num espaço de representação, não sei se muito refinado, mas que se pretende ser, e passei por uma situação muito parecida com a do senhor, que me barraram na entrada, com a vereadora Andressa Malman, em que a vereadora, no final, eu nem disse nada, porque a gente já meio que se acostuma, né? A vereadora Andressa Malman disse assim, nossa, mas é sempre esse tratamento aqui para o presidente da Câmara. Então, quando eu estou falando de racismo, eu estou falando disso. E quem sofre sabe como é. Né? Então, agora, de fato, eu, quando ouvi a fala do vereador Rafael, e ele usou, nem só citou os evangélicos, ele citou o exemplo, a metáfora, né? Os pastores e os padres, na fala dele, eu acho que ele estava querendo se referir a esse sentido, eu entendi dessa forma, considerando que grande parte da discriminação religiosa dos adeptos das religiões de matriz africana são proferidas por designações cristãs. Eu estou falando de designações cristãs, inclusive por padres, por pastores e por pessoas desinformadas. Eu não estou generalizando, claro, e nós temos que enfrentar isso. E eu acho que a Câmara é um cenário bem positivo. Hoje a gente tem uma legislatura, o vereador Rafinha Bato acabou de falar isso. Eu tenho muito orgulho de ser presidente no início da 19ª legislatura, em que nós mantemos o máximo de respeito, temos muitas convergências e conseguimos trabalhar no sentido de melhorar essas coisas. Tanto que hoje, a bancada que tem o maior número de vereadores negros, nunca uma bancada de mais de um vereador foi composta só por vereadores negros. Quem tem a bancada composta por vereadores negros é o Republicanos, que é o partido de direita. Dessas coisas que a gente vai construindo. Então, acho que só para deixar o tom, e é isso. E quando o assunto é o combate à discriminação das mulheres, dos negros, nós temos que nos unir, apesar das divergências, que são muitas, mas ao fim e ao cabo é impedir que negros, que mulheres, que homossexuais, que pessoas de matriz africana sofram o seu preconceito. Eu já usei metade do meu tempo, mas eu quero rapidamente entrar num tema
que está mobilizando muito as nossas redes sociais. E nós estamos homenageando ontem vários pais e mães aqui com as suas crianças, que é o tema da violência que as crianças sofrem nas redes sociais. E aqui, com muita maturidade, eu quero falar desse tema e com muita racionalidade. O Felca, que é um produtor de conteúdo das redes sociais, trouxe à tona a violência que as crianças são expostas nas redes sociais. E aqui hoje, quem tem filho, e eu, Miguel, vira e mexe, que é o meu menor, vira e mexe está por aí, ele pega o meu telefone já para ver o YouTube e ver os desenhinhos aqui no YouTube. A gente que está em reunião, né, às vezes é uma forma da criança estar num espaço chato, que é de reunião, e todo mundo aqui os que tem aqui filhos sabem como é. Então, o celular é uma forma das crianças já utilizarem. Mas eu quero dizer que, nas redes sociais que nós temos hoje, da forma como elas são concebidas, os algoritmos, e aqui sendo professor, o vereador Rafael disse que vai ser professor. Vamos pensar o que é os algoritmos. As nossas redes, as grandes plataformas, elas têm uma programação. E a programação é como se a gente fosse no Baitacão, no Comilão, qualquer X da nossa cidade, e o cardápio que vem para ti tem só algumas coisas. Então, eu estou com muita fome, vereador Pedro, mas eu vou lá no Baitacão e eu tenho muita fome, mas eu sou diabético e sou celíaco. Mas lá na receita vai vir só X com bastante gordura ou doce com muito açúcar. Pô, eu vejo aquele cardápio e eu acabo comendo, porque veio para mim só aquilo. E os algoritmos é mais ou menos como se fossem isso. São essa programação das redes que direcionam determinado conteúdo para determinadas pessoas. E isso é muito grave, porque, por exemplo, quando tem um filme, uma produção, um Reels, algum conteúdo em que essas crianças são expostas, e nós temos isso vira e mexe, crianças dançando determinadas músicas, crianças na praia. E vocês sabiam que pesquisas já indicam que esse conteúdo, os algoritmos, vão direcionar, por exemplo, para pessoas pretensamente pedófilas. Vocês têm noção disso? E isso me arrepia e me deixa com medo, vereadora Daiane, porque nós que temos filhos, daqui a pouco a gente coloca lá a foto do nosso filho ou da nossa filha nas redes sociais e alguém faz uma montagem, faz uma montagem e isso vai parar num grupo de pedófilos. Vocês têm noção disso? Então, quando a gente fala de redes sociais e da importância, colegas, e eu defendo isso, e estou cada vez mais convencido de que nós precisamos regulamentar as redes sociais. Quando nós olhamos TV, quando nós olhamos rádio, a TV e as rádios, elas precisam seguir regras. Não pode colocar um filme, não pode colocar lá um filme sem a indicação de quem pode assistir, sem a exposição de determinadas crianças. Por que no Brasil nós temos esse entrave de querer regulamentar as redes? E eu não estou falando de censura, pelo contrário, eu uso as minhas redes e sou responsável por aquilo que eu falo. Agora, como é que uma criança vai ser exposta? Os nossos filhos. E não há nenhuma regulamentação hoje de uma big tech, de um grupo que está em outro país. E quando nós somos aviltados nas redes sociais, quando alguém produz racismo, quando alguém chama um vereador quando atribui um crime ao vereador nas redes, vocês sabem a dificuldade que é. Nós temos que entrar na justiça, até derrubar aquela informação, que às vezes já está no submundo, vai muito tempo. Então, eu quero dizer aqui que eu acho que está na hora de nós discutirmos com seriedade a regulamentação das redes sociais nessa semana pautada pela proteção às crianças e adolescentes. E digo para vocês, países como a Alemanha já têm regulamentação. A França, por exemplo, discurso de ódio, terrorismo, abuso infantil sai do ar em até 1 hora na França. No Reino Unido, a lei obriga a proteção especial para as crianças. Na União Europeia, tem uma lei de transparência dos algoritmos. Nós poderíamos fazer um exercício aqui, vereador Juliano. Vocês abrirem as redes sociais de vocês aí, vão para o Instagram e olhem os Reels.
Quais rios vão vir para vocês? Não vão ser aleatórios. Os vereadores de direita provavelmente vão receber mais conteúdo da direita. Os vereadores da esquerda, mais de esquerda. Ou pior, vocês imaginem que num processo eleitoral aí, tem um monte de candidato a prefeito nas próximas eleições. Vocês já imaginaram se os algoritmos mostrarem mais o candidato oposto a vocês? Então é desse risco que eu estou falando. E por isso da necessidade da regulamentação. Seja a fim de defender as nossas crianças ou a fim de criar regras efetivas, para que a gente crie um ambiente que as redes sociais não sejam terra de ninguém. Foi muito corrido, eu acabei utilizando o tempo para falar de outro assunto, mas eu acho que nós precisamos ter sobriedade e responsabilidade para tratar desse assunto. É muito grave o que acontece hoje no tema das crianças, das mulheres e tantos outros, mas é necessário que a sociedade afaste a discussão. Não é censura. Por que TV e rádio têm regras e redes sociais e as big techs não têm? Então, quero deixar essa reflexão. Muito obrigado.